A comemoração do aniversário de nascimento do santo profeta e primaz irmão Aldo é no dia 31 de agosto. Com muita gratidão aos céus pela vida preciosa deste servo de Deus, enquanto esteve entre nós durante 44 anos. O santo irmão Aldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus fiel, consagrado, santificado, em tudo obediente a quem? A Jesus nosso Senhor e a Santa Vó Rosa. Comemorar este aniversário é dar valor, é expressar reconhecimento pelo seu trabalho incansável que o santo primaz realizou entre nós durante o seu ministério na terra e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter a igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Vó Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, o seu espírito era levado aos céus por Jesus e levado à presença de Deus. Também o nosso santo irmão Aldo, enquanto estava entre nós em seu corpo, o seu espírito era levado por nossa Santa Vó Rosa em espírito aos céus e levado à presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para curar, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração, em sua mente, é que a missão e o ministério que o santo primaz realizou entre nós foram e serão a garantia da vitória da igreja e de cada um de nós apostólico. Isto porque, se a igreja não se mantiver ligada ao Espírito de Deus, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, perderá tudo. Tudo que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrados, santificados, para a garantia da nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o santo irmão Aldo confirmou estes esclarecimentos sobre a glória de ser levado diante do trono para receber as orientações e como proceder com o governo da igreja, para que ela fosse livre também. Naquele boletim, livre também do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim, mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aquele povo não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor, tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecados e aos erros e, em consequência, grande foi a ruína daquele povo, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravos para outras nações da terra. Sofreram fome, pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimento,
sem jamais conseguir se levantar como verdadeiro povo de Deus. Isso não pode acontecer, meu irmão, com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus o Pai, ao seu Filho Jesus, ao Consolador, ao Santo Irmão Alto. No entanto, se nós mantivermos sempre fiéis a estes santos, seremos vitoriosos. Quando for a vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna, e por fim, seremos para todo sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia do seu aniversário de nascimento, deve a cada dia ser muito fiel, amar a igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Deve obedecer às orientações que ele nos deixou, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor e com a direção atual da Igreja Apostólica. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o seu aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Aldo enviou à igreja, dizendo: eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filhos de Deus, procurando ajudar o seu irmão, sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união na igreja e nos lares, e também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor, santidade e consagração. Este foi o pedido do Santo Irmão Aldo. Que nós fôssemos mais amáveis, mais fraternos, mais obedientes, mais dedicados, mais frequentadores às reuniões, mais preocupados em ajudar um ao outro, sem divergências espirituais, sem contendas. Nos lares, ele também pediu que fossem mais unidos. Será que hoje ele nos céus, essas palavras que foi um pedido dele, caíram por terra? Não. Será que essas palavras deixaram de soar, tocar ao nosso coração? Não. Ele está aqui, ouvindo, sabe o que foi lido, conhece você, meu irmão, conhece você, minha irmã, conhece os seus atos. Vamos valorizar este ministério dele, que é um ministério coeso, consistente. Nós conhecemos, nós beijamos a mão dele, vemos naquele olhar, contemplamos aquele olhar lindo, meigo, que o próprio olhar já dizia tudo. Com o olhar ele abençoava, e com os lábios ele proferia as palavras benéficas, palavras boas, para tocar a um filho de Deus, que é você,
meu irmão, minha irmã, filho, filha de Deus. O irmão Aldo te ama. Ele quer que você comemore esta data do seu aniversário de nascimento com júbilo, com alegria, com contentamento, com prazer, com satisfação, com a alma e não somente com os lábios. Porque com a alma são as expressões lá de dentro verdadeiras. Ele merece. Ele merece. Ele é tudo para nós. Ele é um pai. Ele é amor. Tem muitas qualidades que, se eu fosse enumerar a respeito deste profeta, passaríamos aqui muito tempo. E vocês iriam ficar pedindo mais. Porque eu iria levar a mente de vocês quando ele fazia aquela fila ali. Primeiramente era na frente do templo, depois passou na lateral. Pense. Agradeça muito a Deus por Ele. Ele que nos deu esta igreja. Ele continuou a obra da Santa Avó Rosa. Os dois estão nos céus. Precisa estar atuante no seu coração. Última. Celebração da Assunção da bendita Mãe Virgem Maria. A bendita Mãe de Jesus, a Mãe dos filhos de Deus, a Virgem Maria Santíssima, foi levada aos céus, sem passar pela morte do seu corpo. E na glória celeste, reina ao lado do seu Filho amado Jesus, como Mãe, Rainha gloriosa, onde cumpre para toda a eternidade, sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Eu não disse no início da reunião que ela cobria você com seu manto santo? Sim, olha aqui, ó. Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Nós, daqueles que estão acompanhando como os internautas, que ama, daquelas que estão acompanhando em casa, que ama a doutrina que eles nos legaram. Mãe dos filhos de Deus, Virgem Maria. Ao final da vida terrena desta santa de Deus, o amado Filho Jesus enviou os seus anjos para levarem aos céus, onde desfruta da glória inefável. No tempo presente, ela e a Santa Avó Rosa lutam pela salvação de almas e muito trabalham para manter a fé em Deus, em Jesus. A fé em Deus, em Jesus, nos corações dos bons e humildes. Você precisa ter essas duas qualidades, bons e humildes, e daqueles que vierem a crer e aceitar a nossa fé. Sabe o que elas fazem? Guardam, protegem a todos aqueles que amam a Jesus. Eu sei que se eu perguntar aqui, todos amam Jesus. Pronunciar este nome Jesus, irmãos, assim, olha, é gostoso demais. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. E amanhã Ele estará aqui diante da mesa conosco. Daqueles que amam a Jesus, obedece aos seus preciosos ensinos, segue com amor e fé a Igreja Apostólica, e se esforçam para manterem fiéis e dedicados ao bem e à justiça divina. Olha a importância de nós estarmos em todas as reuniões, na presença dEle, dela mãe, dela Santa Avó e do Pai. Assim sendo,
Jesus sempre honrou sua mãe, pois através dela, nosso Senhor pôde vir à terra para realizar o seu ministério e cumprir os planos de Deus Pai e do Divino Espírito Santo para a salvação da criatura humana. Assim sendo, é justo que Ele, como Filho amado, e tenha levado aos céus, sem que seu corpo passasse pela morte, a fim de honrá-la com a glória de estar ao seu lado, para reinar com Ele para toda a eternidade. Irmãos, compreendam esta verdade, que Jesus subiu aos céus em corpo e espírito pelo seu imenso poder. Por isso, dissemos, a ascensão de nosso Senhor Jesus. Quanto a Maria Santíssima, seu corpo subiu aos céus, levado pelos anjos, daí a expressão, Assunção de nossa mãe, a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima. Pedimos a todos os apostólicos que neste dia 15 de agosto comemorem a Assunção de Nossa Senhora, nossa Mãe Celestial, louvando e glorificando a Mãe Virgem Maria Santíssima por sua glória, por sua gloriosa chegada aos céus e pelo ministério que realizou na terra, como pessoa escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Sejamos todos reconhecidos e agradecidos por tudo quanto ela tem feito por todos nós e por esta Igreja Apostólica. Pedimos também que esta data seja comemorada em todas as nossas congregações e na data mais próxima, com perfeito amor e gratidão pelas vitórias desta amada, adorada Mãe Virgem Maria Santíssima. Pronunciar o nome de mãe é tão gostoso. Agora imagine pronunciar o nome de uma santa, que é mãe de nossas mães, a mãe da igreja, a mãe dos filhos de Deus. Como fica o seu coração? Acredito que deve encher de alegria, de contentamento e de felicidade. Pois bem, meu irmão, venham adorar, participar deste louvor especial na próxima segunda-feira, dia 15. Ela receberá e ela cobrirá você com bênçãos incontáveis. Tudo bem? Guarde essas 3 mensagens ao seu coração: a do Dia dos Pais, o aniversário do irmão Aldo e sobre Maria Santíssima. Você que está em casa, que ouviu, receba esta mensagem também com muito carinho. Nós amamos você também. Por um motivo justo, particular, não pôde estar na reunião, mas você recebe esta mensagem. E as bênçãos dela recaiam sobre vocês aí no lar, onde você estiver. Seja muito feliz, valorize este ministério. Valorize também o Dia dos Pais e o ministério do primaz. Bênçãos estarão sobre todos. Queridos, obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela atenção. É uma honra estar em cada reunião com você. Santa Avó Rosa, primaz os conforte e os abençoe bastante. Amém. Antes de nós orarmos todos juntos, vamos ouvir pelo coral: Ele é Pai, Ele é amor.
Existe nesta santa igreja um santo profeta que Jesus preparou, o irmão Aldo, santo vaso precioso, primaz tão bondoso, sucessor do Consolador, que a santa Vó Rosa amada, nossa mãe adorada, com amor revelou para nos guiar em toda a verdade, nos mostrando a vontade de Deus, nosso Criador. Ele está junto com a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, e Jesus o Senhor recebeu do Pai poder e virtudes e o galardão de profeta de Deus Criador. Por isso ele conhece o mais profundo do nosso coração, sempre presente, nunca se esquece, guarda e protege toda esta multidão. E hoje, neste dia tão lindo, tua igreja em festa, unida está, com muita alegria, em louvores e cantos, porque temos o primaz a nos abençoar. Damos graças a Deus e ao Divino Espírito por mais uma prova do teu infinito amor. Enviou-nos Jesus, deu-nos o Consolador, meu irmão Aldo, profeta de Deus Criador.
a Deus e ao Divino Espírito por mais uma prova do seu infinito amor. Enviou Jesus, Deus o Consolador, meu irmão amado, profeta de Deus Criador. Muito bom, né? Cantar para Ele, junto com a igreja, assim, olha, é demais. Ele recebe o carinho de cada um de nós. E agora nós iremos, irmãos, finalizar a nossa reunião. Convido todos, por gentileza, que se coloquem em pé. Nós vamos finalizar a nossa reunião com uma oração, agradecendo muito a Deus e suplicando a bênção dEle para cada um de nós. Mas antes, vamos dar uma recapitulada. Amanhã, Dia dos Pais, procure se reunir em família, se possível no horário acessível para não atrasar para a Santa Comunhão às 17 horas. Que vai iniciar a reunião de louvor e depois a comunhão. Segunda-feira, sua mãe, Virgem Maria, receberá novamente o seu louvor. Então se prepare. 31, aniversário do Primaz. Tudo bem? Conto com vocês. Levantem suas mãos, curvem sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Pai de amor que ama teus filhos, esses filhos somos nós, que vamos dedicar louvores ao Senhor, ao teu Divino Espírito, ao teu Filho, Santo Irmão Aldo como um pai da igreja, enfim, ao reino dos céus. Primeiramente, Deus, eu quero te agradecer por este momento que passamos reunidos como família e irmandade. Falamos sobre o profeta, sobre o pai e a nossa mãe. Nossos agradecimentos. E agora pedimos ao Senhor bênção. Eu sei que o Senhor já nos abençoou, Pai. Por isso que a reunião transcorreu bem. E esperamos que teus filhos em casa também tenham sido beneficiados pelas bênçãos dos céus. Te agradecemos imensamente, Deus, por termos a honra de colocarmos os nossos pés a tua casa, a casa de Deus, a nossa igreja, e poder chamar o Senhor de Pai. Agora pedimos a bênção do teu Filho, que também é o nosso
Deus é o nosso amor, é o nosso Salvador, Jesus. Bênção dele, muito importante para nós. Derrame sobre nós a tua bênção, Divino Mestre. E nos envolva também, Mãe, com a tua bênção preciosa. Envolver é a Senhora ter todos sob a sua proteção, Mãe. Abençoa tuas filhas, teus filhos, tua igreja, dos pequeninos até os anciãos. A Senhora tem este poder. A Senhora herdou. Junto com o teu filho está uma outra santa de Deus, a querida Vó Rosa. A santa que nós conhecemos, da nossa atualidade, dos nossos dias, bendita Vó Rosa, empossada como Espírito Consolador. Abençoa a tua igreja neste momento, todos nós que estamos aqui orando, cubra-nos também com a tua proteção. O profeta irmão Aldo é uma obra de Jesus, é um pai para a família apostólica. Santo irmão Aldo, pedimos a tua bênção e pedimos ao Senhor também que abençoe essas vidas que estão aqui relatadas nesses pedidos de oração nesta caixa. O Senhor viu quando pegaram uma caneta, um pedaço de papel, para colocar os nomes e depositaram aqui, porque crê que esta igreja tem poder, que o Senhor tem poder, que a avó tem poder. Se for de justiça, atenda o pedido de cada um. Agora, irmão Aldo, eu quero entregar todos sobre os teus cuidados, para que o Senhor leve, acompanhe até os lares. E fica com aqueles que estão lá na sua casa e que nos acompanharam pela internet. E aqueles que estão longe em outro país, também conte com a tua bênção e com o teu amparo. Irmãos, recebam esta bênção preciosa dele, Santo Primaz, da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria, de Jesus e do Pai. Creiam que eles te darão uma noite feliz de descanso, um ótimo domingo e à tarde estarem todos na casa de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Irmãos, receba a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Pai. Eu também, pastor da igreja, dou meu abraço a todos os irmãos, acompanhados da bênção do Primaz. Tenham paz e tenham vida. Amém.